Boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje, de todos os sábados, com muita alegria, com muita dedicação, com muito carinho esse momento. Eu, a princípio, quero agradecer os meus mais de 1000 seguidores no Instagram e pedir também que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Romana Fernandes. Por gentileza, cheguem lá, se inscrevam, dê um like e vamos fazer as nossas lives também por lá, porque inclusive nós temos mais tempo para isso, não é? Então, é um pedido que eu faço a todos vocês e já agradeço antecipadamente. Eu gostaria hoje de falar para vocês sobre o tema Os Dois Alicerces. Aonde você tem construído a sua casa? Eu quero basear a minha reflexão nessa tarde no que está escrito em Mateus, capítulo 7, os versículos de 24 ao versículo 27. Essas palavras aqui foram de Jesus, já quando ele estava falando no Sermão da Montanha, assim que ele termina de falar sobre o reino de Deus, as orientações do reino, quem entraria no reino, depois disso ele veio a fazer essa parábola aqui dos dois alicerces. Eu gostaria que vocês pudessem prestar bem atenção o que diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Gente, esse texto ele é muito contundente. Ele é muito forte. Aqui é um divisor de águas, não é mesmo? Nós vamos refletir aqui um pouco sobre a construção. Eu não sou engenheira. Muitas pessoas entendem de construção. Às vezes nem são, mas compreendem do que seja o alicerce e a fundamentação. Mas todos nós temos uma noção, não é verdade? De como a gente construir uma casa física. É claro que se você decidir construir em cima da areia, claro, você talvez tenha até menos dificuldades, né? Para cavar o solo, para colocar aquele alicerce, talvez você tenha menos dificuldades do que se você for para um terreno mais duro, talvez uma rocha, alguma coisa assim, que você terá que usar outros artifícios para que abra esse alicerce, não é verdade? Mas nem tudo que é fácil é bom, nem tudo que é fácil é bem indicado. A palavra do Senhor vai dizer aqui, aquele pois que escuta, veja, estas minhas palavras. O Senhor estava ali dando o sermão da montanha, falando muitas orientações, vários assuntos, e aqui ele chega e diz, olha, todo aquele, não é só um ou dois ou três, mas todo aquele, pois, que escuta. Se você ouve a palavra de Deus, você não vai ter mais desculpa. Se você conhece essa palavra, você não tem mais como dizer que você não sabia, porque a palavra de Deus, ela está acessível a toda pessoa que assim queira, a toda pessoa que a busque.
Nós temos aí nas redes sociais, nós temos aí através de rádio, TV, em todos os lugares nós temos a palavra do Senhor sendo anunciada. E o Senhor Jesus disse aqui: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Não é qualquer palavra, as palavras do Senhor. As palavras de orientação que procedem do coração de Deus. Todo aquele que escuta as palavras. E não somente fique na escuta, mas as pratica. Veja, coloca em prática. Não é você ser um ouvinte esquecido. Ouviu aqui o que eu estou falando e depois não mais se lembra. Não é esse tipo que o Senhor está se referindo. Está se referindo àquela pessoa que escuta a palavra do Senhor e a põe em prática. Ainda que a gente tenha algumas dificuldades para colocar em prática, porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos humanos, e aí nós recorremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem me ajudar. Me ajude a entender as palavras do Senhor e a as colocar em prática, porque é importante, porque senão não passa de um mero discurso, de uma mera falácia, que se perde com o tempo. A gente precisa internalizar a palavra de Deus, a gente precisa colocar em prática, na nossa vida, no dia a dia. Não tem como nós desassociarmos a nossa vida cristã da nossa vida secular. A nossa vida cristã quando estamos numa igreja e a nossa vida cristã quando estamos dentro do lar, que é um lugar onde nós precisamos de mais do que nunca testemunhar de que a gente ouve e pratica essa palavra. Sabe por quê? Porque no nosso lar nós somos nós mesmas, nós não usamos máscaras. No nosso lar nós não temos como esconder de ninguém, como também não escondemos de Deus. E o lar é um lugar bastante difícil de se testificar de que somos cristãs e cristãos. O nosso trabalho também é um outro desafio, porque estamos ali todos os dias, não é mesmo? E a gente cria um vínculo e é uma liberdade que aí você também tem dificuldades. Se você na sua essência não for um transformado pelo Senhor, se você na sua essência não for essa nova criatura, que quando você não somente abra a boca, mas haja, Cristo seja evidenciado no seu agir e no seu falar. Você precisa buscar isso e assim você será uma ouvinte e praticante. Um ouvinte e um praticante da palavra do Senhor. E o Senhor diz que aquele que ouve e pratica a sua palavra, ele compara. O texto aqui nos diz que ele está comparando, fazendo uma semelhança a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa linda. Primeiro que esse homem não é um homem qualquer. Ele é um homem prudente. E a gente já sabe quais são as características de uma pessoa prudente, não é? É uma pessoa comedida, é uma pessoa que não anda despreendendo energias à toa, é uma pessoa observadora, é alguém que quando vai fazer algo tem um planejamento anterior, é alguém que prevê um pouco, não é? Antecipa um pouco daquele futuro. Não é uma pessoa que vai vivendo de qualquer jeito e que vai fazendo as coisas por fazer, porque esse aí entra na outra categoria do nécio, né? Da pessoa tola. Mas esse prudente aqui é aquela pessoa que é responsável por tudo que faz. É essa pessoa que dá satisfação, não somente ela, não somente a Deus, mas às outras pessoas também. É importante, porque como é que o outro vai ver Cristo em você, Cristo em mim,
se nós não evidenciarmos a presença dele no nosso viver, no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que Deus, ele poderia contar com os anjos. Quantos miríades de anjos Deus tem? Poderia, como antes, para levar o anúncio da palavra, para dizer alguma mensagem. Ele usou um anjo para anunciar a Maria que ela seria visitada pelo Espírito Santo e ela geraria no seu ventre Jesus. Veja, Deus poderia continuar fazendo isso, mas Deus escolheu a mim, escolheu a você que queira para ser esse anunciador das boas novas. Você que se pretende ser um vaso de bênção, um vaso de honra, você se enquadra na característica de ser uma pessoa prudente, se assim você o fizer. Então o Senhor disse que iria comparar a um homem prudente. Certamente esse homem prudente, para ele construir a sua casa sobre a rocha, ele primeiro procurou essa rocha firme, ele procurou esse espaço e ele analisou todo o terreno, ele analisou a sua redondeza, analisou tudo. É como uma casa que nós vamos construir aqui na terra e a gente olha, será que está virado frente nascente? Eu mesmo gosto muito, meu esposo também. É frente nascente? Não é? Por quê? Porque a gente sabe que vem um ventinho, que vem, principalmente para a gente daqui do Nordeste, A gente procura um lugar em que seja mais ventilado. É claro que para o sul, em outras regiões, eles já procuram um local em que seja mais virado para o sol, Isso é importante, olhar também essas posições de onde fica, para construir a sua casa. Então, esse homem analisou tudo isso e ele encontrou uma rocha forte, uma rocha firme, e ali ele iniciou a sua construção. E ele construiu a casa, toda forte, toda segura. Certamente colocou a sua família e pôde dormir em paz. Só que aconteceu o inesperado, como pode acontecer para mim e para você. São as adversidades que elas chegam e batem na porta de todos nós. Veja, a adversidade aqui veio em forma de chuva. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos fortes e combateram aquela casa, mas não caiu. Esta é a notícia maravilhosa. Aquela casa não caiu. Sabe por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Que coisa linda, que maravilha isso aqui. Essa chuva, minha gente, e esses rios, esses ventos que assopraram aqui, nós podemos dizer que foi um grande temporal, um temporal forte, que agitou ali aquelas águas, aqueles rios, e a chuva desceu fortemente, talvez raios caíram, tantas coisas aconteceram nesse momento da adversidade, nesse momento da prova. Mas sabe o que é que aconteceu? Não levantou uma telha sequer desta casa. Essa casa ficou intacta. Então veja, eu queria que você prestasse atenção o que vai acontecer com essa outra casa construída em outro alicerce. Veja, e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, disse Jesus, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha, aqui já foi um outro que escutou as mesmas palavras, ouviu as mesmas palavras que foram ditas por Jesus, digamos aqui, as mesmas palavras de orientação de como deveria ser construída uma casa,
As palavras foram as mesmas. As orientações foram as mesmas. O discurso foi o mesmo. Mas o que vai fazer a diferença é o que eu vou dizer a seguir. As palavras foram as mesmas. Mas, se não as cumpre, o que é que vai acontecer? Vai ser um ouvinte esquecido. Ouve aqui e sai por aqui. Como se diz por aí, por um ouvido e sai pelo outro. É aquela pessoa que escuta um conselho ou que ouve uma orientação e ela não dá muita ligança, não dá muita importância. Jesus está dizendo que aquele que escuta as palavras dele e que não dá importância, ele vai também comparar, ele vai fazer a mesma comparação, a mesma coisa a um homem insensato, ou seja, aquele homem que não tem visão, aquele homem que é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra, por qualquer orientação. Um dia ele está com um pensamento, no outro dia ele está com outro. Um dia ele pega o material para construir a casa, no outro dia ele desiste, não é mais esse, é outro. É aquele que vai sendo influenciado por as pessoas, que a gente sabe que existem conselhos bons, mas que também existem os conselhos equivocados, para não dizer maus. Existe toda essa dinâmica. E se a pessoa não for uma pessoa que é sensata, ela vai cair certamente. E este homem aqui, que a Bíblia fala, insensato, não tinha sensatez, não tinha previsão de nada, não tinha pensamentos bons, era um tolo, em outras palavras. O que ele fez? Ele edificou a sua casa sobre areia, talvez achando que seria mais fácil. Quem sabe uma pessoa preguiçosa, não queria ter trabalho, é mais próximo aqui, vou fazer minha casa aqui, vai ser mais rápido. Por que procurar uma rocha que vai me dar muito mais trabalho? Quem sabe esse homem procurou um material mais barato, de péssima qualidade. E aqui eu me lembro das palavras do meu papai, que dizia que muitas vezes um barato sai caro. Então, quem sabe procurou um material aí de quinta categoria, sei lá de que categoria foi, para construir essa casa. Sabe por quê? Porque não ouviu, não deu crédito às palavras boas de orientação do Senhor. Deus disse aqui que se nós ouvirmos a sua palavra e não formos praticantes, nós seremos como este homem insensato, esse tolo, que edifica a sua casa sobre areia. E o que é que vai acontecer agora? Ouçam. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha os resultados, como foram diferentes dessas duas casas. Eu quero dizer que as palavras que eles ouviram, os construtores ouviram, foram as mesmas. Os ventos que vieram foram na mesma intensidade. O temporal foi o mesmo. A adversidade é a mesma. Observem, nós estamos aqui, mas nós não estamos imunes. Nós recebemos sim essas lutas, esses temporais que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. A diferença aqui foi que um confiou no Senhor e pôs em prática, e o outro foi um ouvinte esquecido, foi um nécio, foi um insensato. E a palavra do Senhor diz que quando vieram os ventos, assopraram ali, e as chuvas e os rios correram, foi grande aquela queda. Aquela queda foi assim, não foi uma queda comum, foi como se tivesse eclodido, eu imagino, né? A poeira que subiu naquela hora. Foi muito fácil destruir, muito fácil. Às vezes, minha gente, a gente escuta pessoas dizerem: a casa caiu, não é? Quando
as pessoas têm uma vida de farsa, uma vida enganosa, pensando que nunca vai vir uma adversidade, que nunca vai vir nada para que elas realmente mostrem quem são. Forjada em mentiras, só forjada em coisas que desagradam a Deus. Quantas pessoas vivem em cima, elas acreditam tanto nas suas mentiras que acabam tendo-as como verdade. Mas um dia a casa cai, um dia a casa cai. Esse é um ditado bem, pertinente. E quando a casa cai, é terrível, porque todos ficam sabendo do que estava acontecendo, da mentira que era, da falsa ilusão que estava ali, não é? Todos ficam vendo, ficam sabendo. Às vezes é um casamento que é construído em cima, quem sabe, até de uma condições financeiras que um tenha mais que o outro. A motivação é essa, casar com o outro por isso, ou porque é bonitinho, bonitinha, ou porque tem um lugar para morar, porque tem um carro para andar, porque é conveniente. E eu diria, um casamento feito em cima de conveniências humanas, supérfluas, tende a cair, tende a se acabar. A gente sabe de quantos casamentos se acabam até mesmo antes de um ano, e outros às vezes ainda chegam um ano. São poucos aqueles que chegam até o final. Hoje ninguém mais tem tolerância. Vocês sabem disso. As pessoas não se toleram mais. As pessoas não se aguentam mais. A gente escuta muito dizer que nesta quarentena, os casamentos, os divórcios estão aí subindo, o número de divórcio, porque as pessoas estão se estranhando dentro de casa. Ora, então essa casa, esse casamento não foi edificado sobre a rocha, porque se fosse, estaria seguro. Viriam as tempestades. Nós não estamos imunes. Eu tenho lutas. São 40 anos de casada, 40 anos. Será que eu não tive lutas e não tenho? Tenho. Será que você que me escuta também não tem tido lutas? Tem. Outros são solteiras, quem sabe ainda vão casar-se. Solteiros que ainda vão se casar. Saibam que vocês vão passar por desafios. Por isso que Paulo disse, eu queria que vocês fossem como eu, para cuidar das coisas do Senhor, Paulo disse. Fosse específico para essa boa obra. Mas, se não aguentasse, se não tivesse esse chamado, essa aptidão, casasse. Era melhor casar-se do que abrasar-se, viver abrasado, não é? Então é questão também de aceitação, de escolha, de determinação. O casamento é ótimo, é perfeito um casamento. Mas nós vamos presenciar no casamento muitas lutas. Só que Jesus diz que nós não estamos sozinhos. A diferença é aí. Quando a nossa casa, o nosso casamento está firmado na rocha eterna, que é Jesus, essa rocha eterna simboliza Jesus Cristo. Quando a nossa casa está ali firmada, podem vir os rios, podem vir as tempestades, jamais vão nos destruir, jamais vão nos sucumbir, porque os nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Eu queria que nesta tarde você pudesse refletir sobre isso. Aonde você tem edificado sua casa, a sua vida? Vamos pensar sobre isso, vamos fazer uma aplicabilidade, como o Senhor faz nessa hora aqui pra gente. A rocha é Jesus, a casa somos nós. Aonde que nós estamos edificando as nossas vidas? Essa casa que somos nós. Na rocha? Na palavra de Deus? Na oração? Na busca desse Deus todo-poderoso? Desse Deus que não nos desampara em nenhum momento? Ou nós estamos construindo a nossa vida a partir do que a gente vê por aí, nas novelas, no dia a dia, nos modismos, tá em alta, tá em moda,
Eu não estou nessa vibe, estou em outra vibe. Pois eu quero a vibe de Deus, essa do Senhor, ainda que já esteja para alguns ultrapassadas, mas não está, porque a palavra do Senhor e os seus ensinamentos são eternos, duram para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz a palavra de Deus. É assim que nós cremos, num Deus que é presente, que é vivo, aquele que foi ontem, hoje e o será para sempre. Aonde você tem construído a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se for sobre a rocha, deite e durma tranquila, deite e durma bem tranquila de que nenhum mal vai acontecer, de que você será seguro e segura. Mas se você optou por um caminho mais fácil, por um caminho largo, por um caminho das facilidades, das alegrias que o mundo oferece, das alegrias passageiras, se você optou por isso, porque tem vergonha de aceitar a Jesus, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, e dizer isto, não somente com a sua boca, mas com suas ações, testemunhando do Senhor. Se você optou por viver as iguarias do Rei, viver encantada e encantado por aquilo que Satanás oferece, que muitas vezes é bonito por fora, mas é como um sepulcro caiado, está ali bonito, mas dentro está estragado, deteriorado, fétido. Se você optou por isso, não tem outra coisa a te dizer, que a casa vai cair e que vai ser grande a queda. Não porque Jesus queira, mas porque muitas vezes você optou por isso. E o chamamento nessa tarde é que você escolha construir a sua casa, a sua vida, edificar a sua vida na rocha eterna que é Jesus. Essa pedra angular, essa pedra de esquina, forte, essa rocha maravilhosa que é o Senhor Jesus. Foi Ele, gente, só Ele pôde dar a sua vida por nós. Só Ele enfrentou a cruz do Calvário. Só Ele pôde derramar o seu sangue, e sangue inocente, por mim e por você. Nenhum outro fez isto, nenhuma outra pessoa, ninguém fez isso por nós, somente Jesus. Por isso o convite nesta tarde é para que você aceite Jesus Cristo na sua vida. Coloque Ele no centro da sua vontade, no centro da sua casa, no centro do seu coração. Firme os seus passos sobre essa rocha maravilhosa e tudo sairá bem na tua casa, e tudo irá bem na sua casa e na sua família. Faça essa experiência. Busque ao Senhor, como a palavra nos diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A palavra do Senhor está perto de você, está aí no seu coração. Basta que você deixe agora que essa palavra fique como uma plantinha que faça morada, que crie raízes, que cresça aí dentro, que floresça e que dê frutos. Porque a palavra ela foi semeada agora. A palavra ela foi lançada. A boa semente é a palavra do Senhor. E você recebeu agora esta boa semente. Que você possa ser esse terreno fértil para receber esta palavra e que possa dar fruto a 100 por 1. Esses frutos que possam ser assim, muitos, que você possa fazer muitos discípulos para o Senhor Jesus. Ganhar sua casa, sua família, seus familiares, seus amigos. Chegou o momento, chegou a hora. Não se envergonhe do Senhor. Não tenha vergonha dele. Ele não teve vergonha de você, de morrer naquela cruz por você e por mim. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos dê graça
que Ele nos ajude nessa missão. Vamos orar? Eu convido todos vocês aí para estarem orando comigo agora. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos nessa tarde tão abençoada, Senhor. Uma tarde tão maravilhosa, cuja palavra do Senhor veio para os nossos corações, para as nossas vidas, Senhor. Nesse momento, com um óleo precioso, Pai, da Tua parte. Pai, obrigada pelo Teu Espírito Santo que está dentro de nós agora. Ó Deus, pega essa palavra e faz aplicabilidade, Senhor, segundo a necessidade de cada ouvinte, de cada seguidor neste momento, Pai. De cada pessoa que vai ouvir ainda este áudio, Senhor, este vídeo, meu Pai. Senhor, faz, Pai, aquilo que te apraz. Eu quero te agradecer, Senhor, de todo o meu coração, por essa palavra. Que as nossas vidas estejam firmadas na rocha eterna. Que nossos filhos e suas casas, suas vidas também estejam firmados, Pai, na rocha eterna que é Jesus. Abençoa estas famílias, Pai, aqui representadas. Abençoa as famílias deste vale, do Vale de São Francisco, Pai. E abençoa todas as famílias do nosso país e do mundo inteiro, meu Pai. Traz uma consolidação em cada lar, em cada família, em cada relacionamento, em cada casamento, Pai. Pai, muito obrigada. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui na minha live e dizer que nós vamos preparar uma outra para sábado que vem e que será uma bênção para todos nós. Eu sou a primeira a receber, por isso eu transmito. Assim que Deus me dá uma palavra, eu transmito para vocês. Eu peço ao Senhor a semana inteira uma palavra. E eu sei que muitas vidas aqui foram edificadas, muitas vidas. Certo? Eu quero pedir que vocês também se inscrevam no meu canal. Mais uma vez eu peço, no YouTube, Romana Fernandes. Se inscrevam lá. Eu preciso de 1000 inscritos para que eu possa fazer uma live mais demorada, porque no Instagram é rápido. Eu peço que vocês consigam para mim também alguns inscritos. Certo, eu estou vendo aqui alguns pedidos de oração e nós vamos sim orar, viu, irmã Francisca e outras pessoas que estão aqui nos ouvindo. Nós vamos orar sim, tá? E Deus esteja abençoando poderosamente. Um beijo no coração. Deus abençoe.